Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um leitor perguntou se uns vão ao Pai e outros ao Filho. A pergunta parece um pouco complicada, mas vamos ver. A dúvida vem da passagem em João, capítulo 6, versículo 37, onde Jesus diz que todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Será que algumas pessoas vão a Deus Pai para serem salvas e outras vão ao Deus Filho, ao Filho de Deus? Na verdade, nem uma coisa nem outra, porque homem nenhum vai a Deus. E como poderia, se em Romanos 3,11 a afirmação categórica é que não há ninguém que busque a Deus? Portanto, o que vemos nesse versículo é como as coisas funcionam nos bastidores, apesar de alguns ainda acharem que se aproximaram de Deus de motu próprio, não. Ou que foram a Jesus impelidos por sua própria vontade. Imagina, de jeito nenhum. A eleição é uma coisa clara e cristalina nesta passagem. A segurança eterna também. Alguém poderia dizer que a primeira parte, todo o que o Pai me dá, esteja falando de eleição. Mas que a segunda parte, virá a mim, esteja falando da responsabilidade humana. Mas eu não vejo assim. Certamente Deus escolhe os que são salvos e certamente o homem tem a responsabilidade de crer. Mas esta passagem está falando de algo muito mais profundo nos desígnios de Deus. E aí certamente não sobra nada para o homem, nem para mim, nem para você. Portanto, entenda a passagem toda como um processo em sequência. O Pai dá a Jesus. E esse que o Pai deu a Jesus, vai a Jesus. O Senhor Jesus nada fazia em independência, de forma independente do Pai. Portanto, só é possível ir a Ele, ir a Jesus, se o Pai tiver lhe dado essa pessoa. O Senhor Jesus fala, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso está em João 6, 38 a 40. Se algum dia você achou que teve uma grande sacada, descobriu-se pecador e de sua própria espontânea vontade achou que era a hora de crer em Jesus, eu sinto desapontá-lo, mas nada disso partiu de você. Se tivesse partido de você, você teria de que se gloriar. E poderia até considerar-se um pouquinho melhor do que aqueles que nunca tiveram essa sua grande sacada de ir a Jesus. O Senhor Jesus fala que, ou melhor, a Bíblia fala em Efésios que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, absolutamente dom, dádiva. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso está em Efésios 2, de 8 a 9. Voltando então ao nosso versículo, todo o que o Pai me dá, nos fala da eleição de Deus. Se eu e você fomos salvos pela fé em Jesus Cristo, isso só aconteceu porque o Pai nos deu ao Filho, porque Ele quis. É Deus. E porque nós estávamos entre os que Ele elegeu, agora citando a Bíblia, elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual Ele, Deus, nos fez agradáveis a si no amado Jesus. Efésios 1, de 4 a 6. Foi só por isso que pudemos ir ao Filho. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Não porque tivemos esse desejo de nós mesmos, mas porque fomos dados pelo Pai, como se fôssemos um presente de pai para filho. O filho alegremente recebe esses presentes, né, que o Pai lhe dá, e nenhum deles se perde. A Bíblia é muito clara. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso são as palavras do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Tem que acreditar. Portanto, se um dia você foi a Jesus, pode ter certeza de que não foi de motu próprio. Você foi dado a Ele por Deus Pai e não tinha como escapar desse processo. Embora nós possamos não enxergar e nem entender isso, é assim que acontece, nessa relação perfeita entre pai e filho.
Alguns irão contestar, dizendo que não é justo o Pai ter dado só alguns e outros não. Mas nós não devemos nos esquecer de que todos, absolutamente todos, estavam igualmente perdidos. Deus não colocou ninguém na perdição. Nunca. Foi o homem que escolheu isso. E se dependesse de nós, ninguém iria querer sair desse estado de perdido. Porque nós somos inimigos de Deus, por natureza. Eu espero que nesse ponto não tenha alguém também que venha reclamar dizendo: é injusto o pai ter me dado ao filho sem me consultar. Eu não queria ser salvo. Imagina alguém falar isso. Certamente, para aquele que em sua natureza tem aversão a Deus e jamais teria escolhido essa opção, o céu seria um inferno. Para a pessoa que não quer ir para o céu, vai ser um inferno o céu. Mas Deus quer salvar. E tal qual o homem da parábola da grande ceia, ele obriga, por meio do seu servo, o Espírito Santo, todos a entrarem na sua casa, na sua festa. Mas no momento em que alguém vai ao Filho, é porque Deus já injetou, por assim dizer, vida nessa pessoa. E é isso que é o novo nascimento. Essa injeção de vida é feita através da água, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Essa pessoa em quem acontece essa obra, que é de Deus, porque é o novo nascimento, e bebê algum nasce por si mesmo, alguém precisou tomar decisão no lugar dele. Essa obra que é de Deus, quando feita na pessoa, essa pessoa não tem mais escapatória, ela irá desesperadamente querer ir a Jesus. E só quem já passou por isso entende, né? Então vem a parte bendita das palavras de Jesus, contra a qual muitos lutam por não gostarem da ideia de que não tem parte em sua própria salvação ou na manutenção dela por boas obras, perseverança, etc, etc. As pessoas não gostam quando descobrem que não partiu delas isso e que não vai ser mérito delas chegar na presença de Deus. A palavra de Deus diz: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que coisa linda, está em João, capítulo 6, versículo 38 ao 40. Será que depois de uma afirmação tão clara e inequívoca quanto esta, você teria a audácia de dizer que a sua salvação dependeu de você? E que a manutenção dessa sua salvação depende da sua fidelidade, perseverança, boas obras, daudismo, etc, etc. Você teria coragem de falar uma coisa dessa? Ou que depois de ter sido salvo, ainda existiria a possibilidade de você escapar por entre os dedos de Deus e se perder? Será que alguém ousaria dizer isso? A Bíblia continua dizendo: mas vós não credes, o Senhor fala, para os incrédulos, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavras do Senhor Jesus em João, capítulo 10, versículos de 26 ao 30.